Paz seja convosco, uma boa e abençoada noite de terça-feira. Estamos iniciando o nosso quadro de fé nesta noite. Chuva de bênçãos em Curitiba, em Piraquara, em Pinhais, em muitas regiões chovendo. E é bênção de Deus. Seja bem-vindo nesta noite, neste quadro de fé, este encontro que marcamos com o nosso Criador, o Deus que nos abençoa, Deus que manda esta chuva, esta abençoada chuva para as nossas vidas. Como é que passou a semana? Como é que você está? Tenho certeza que Deus é fiel e tem cuidado da sua vida, da sua casa, da sua família. Basta nós confiarmos nas mãos do nosso Deus. Amém? Estou aqui organizando e até que entre mais pessoas nesta live especial, nesta noite de terça-feira, neste quadro de fé. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E hoje nós estamos comemorando o mês de outubro. Outubro é especial para nossas vidas. E é um mês que temos bastante que comemorar no meio evangélico, no meio protestante. Nós temos aí a Reforma Protestante, celebrada em 31 de outubro. E aqui quem vos fala é o pastor Cristiano Moraes, da Quadrangular Família Global, pastor da Quadrangular Família Global de Pinhais e do Ministério de Piraquara. Tenho certeza que as mãos de Deus está sobre nossas vidas, que o Espírito Santo se faz presente para falar aos nossos corações, para direcionar as nossas vidas nesta noite. Que seja um instrumento de Deus para abençoar a tua vida. Estamos comemorando neste mês de outubro a celebração de 100 anos da doutrina quadrangular no mundo. 100 anos. Exatamente 100 anos atrás, em 1922, Deus deu a uma mulher de fé, uma mulher de Deus, a visão quadrangular. Em outubro de 1922, teve o início desta pregação através de Aimee Semple McPherson. E esta doutrina nós conhecemos aqui, e é onde fui alcançado, onde muitos, milhares, milhões de pessoas foram alcançadas pela doutrina do nosso Deus. É uma doutrina bíblica, uma doutrina que nasceu do coração de Deus e chegou até os nossos corações. Então, essa doutrina bíblica, quero explanar, conversar um pouco sobre esta celebração, sobre o que significa para todos aqueles que são direcionados pela palavra de Deus. E é um convite especial para você ficar comigo nesta noite, ficar comigo, acompanhar esta live, participar no chat. Tenho certeza que Deus abençoará grandemente, tem nos abençoado grandemente.
compartilhar aqui a live. No WhatsApp. Noite de terça-feira. Organizando aqui. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui como é que está sendo transmitido. É uma alegria estarmos nesta noite de terça-feira nesse quadro de fé, celebrando 100 anos da doutrina quadrangular no mundo. Essa doutrina que é a palavra que fala do nosso Deus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus breve voltará. Como falei, nós precisamos estar com nossos corações abertos para aquilo que o Senhor Deus tem para nossas vidas nessa noite. E é um ensinamento muito importante, significa muito para todos aqueles que querem conhecer mais Jesus, porque essa doutrina fala de Jesus, somente de Jesus. E é aquilo que nós aprendemos do ministério de Jesus terreno, quando ele veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele começou o seu ministério, ele revelou-se ao homem, ao mundo, como um Salvador. Se revelou ali como um grande médico. Se revelou como o batizador do Espírito Santo. E ele disse, garantiu que voltará. Tanto é que os seus discípulos e todos esperavam. E os seus discípulos apregoaram a salvação de Jesus, pregaram, atenderam o chamado de pregar de Jerusalém a Samaria até os confins da terra, o Evangelho de Jesus, pregaram Jesus. Então por isso esta doutrina, ela não é de homens, ela nasceu do coração de Deus e veio partir dos discípulos, dos apóstolos, anunciando o Evangelho de Cristo. Até mesmo o apóstolo Paulo, em Gálatas 1,
8 diz, 1:6. Vou abrir aqui para estar passando esta palavra. Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja anátema. Então, Deus, ele nos deixou o evangelho de poder, o evangelho do Senhor Jesus. E os apóstolos, eles entenderam, os discípulos entenderam e tiveram ali no seu ministério terreno levando Jesus e não um outro evangelho, porque eles sabiam que se ele, qualquer um outro viesse, até mesmo um anjo viesse pregando algo diferente, seria considerado anátema. Nós temos na história pentecostal, nós vemos que o evangelho quadrangular, a doutrina quadrangular, ela já era pregada alguns anos antes pelo avivalista do movimento de santidade, Albert Benjamin Simpson. Ele pregava que já que Jesus, o evangelho da doutrina quadrangular, era uma doutrina já pentecostal. Então, por isso, nossa igreja ela é pentecostal. A Quadrangular Família Global, ela é uma igreja pentecostal. Em Pinhais, nós pregamos o poder do Espírito Santo. Esta doutrina, já é a nossa terceira doutrina cardinal, que é Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele prometeu. Então, a doutrina pentecostal já vinha pregando ali: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus voltará. Porque entendemos que é a obra do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo nós não podemos colocar ali uma data determinada como uma revelação a partir de uma denominação ou de uma pessoa, mas é a obra do Espírito Santo que veio desde o movimento da ação do Espírito Santo no Pentecostes. Pedro já pregava, já anunciava ali o poder do Espírito Santo, e ele mesmo ali viu o crescimento da igreja a partir da ação do Espírito Santo. Então nós somos a igreja ali dos basilares de Atos dos Apóstolos, e veio ali, segundo a história, a igreja não deixou de ser igreja, porque o Espírito Santo sempre esteve ali capacitando a igreja, movimentando a igreja, ali apoderando, dando poder à igreja. E nós recebemos este evangelho, o evangelho do Senhor Jesus, de poder. Então, por isso não é obra de homens, mas é a obra de Deus, a obra do Santo de Deus. Nós cremos nesta obra do Evangelho do nosso Deus. Então, a doutrina quadrangular, ela foi pregada já a partir ali de Atos dos Apóstolos.
Nós vemos ali em todas as ações do Senhor Deus, através da sua palavra, nós podemos ver que Jesus já se apresentava como Salvador, como o batizador com o Espírito Santo. Ele prometeu o Consolador. Então a pregação do Evangelho quadrangular já começa a vir ali através de Jesus e através da cura divina que ele efetuou em muitas pessoas, tantas obras que o Senhor Jesus operou, curando, libertando. Então, esta fé que eu quero te ali passar nesta noite, através da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vemos que Jesus, ele não mudou. A palavra de Deus, ela fala que é o nosso tema desta noite, fala que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se fosse esse evangelho condicionado pelo homem, pelas pessoas, por uma ideologia, por uma denominação, este evangelho já teria ali um tempo determinado, já teria se esgotado. Esta palavra já teria se esgotado, se fosse palavra de homem. Mas como é o Evangelho de Cristo, o poder de Deus, então é o Senhor Deus que garante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então em Hebreus 13, no capítulo 13, no versículo 8, o autor do livro aos Hebreus fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então esta palavra nos garante que o Evangelho, a doutrina quadrangular, ela já vem desde os tempos do Senhor Jesus. Já era uma promessa para o povo, tanto para o judeu e para todos aqueles que no tempo de Jesus necessitavam do Salvador. Então Jesus veio como Salvador para um povo perdido. Já era anunciado pelos profetas. Então Jesus, ele é o mesmo ontem. E hoje ele é o mesmo Jesus, poderoso para salvar, para batizar com o Espírito Santo, para curar e para nos garantir o seu retorno, a sua volta eminente. Então o Evangelho quadrangular, a doutrina quadrangular que nós pregamos, ela é uma doutrina baseada inteiramente em Jesus Cristo. Como falei, se fosse ali depositada ali essa confiança em homens, já teria acabado. Porque nós vemos pessoas, homens que eram para defender essa doutrina, homens acabaram ali por diversos fatores, acabaram deixando a doutrina de lado, deixando a palavra de lado e trazendo para os seus meios, as suas convenções, para as suas criações, vieram trazer factoides, começaram a trazer ali invenções, começaram a diluir a palavra de Deus e começaram ali deixar de lado esta doutrina, até mesmo
nestas convenções e dessas pessoas que alegam ter ali o domínio sobre a doutrina, sobre a igreja do Senhor, esses mesmos homens, eles se perdem ali nas suas pregações, na sua mensagem. Segundo as suas visões, seus propósitos, eles começam ali, com as suas mensagens, deturpar, tirar o foco de Cristo e trazer o eu. Muito fala de si e não fala mais do Senhor Jesus Salvador. O Jesus Salvador que tira o homem e a mulher, o ser humano, da perdição, dos vícios, dos bares, das noitadas, da vida promíscua. Jesus, ele é poderoso para salvar as pessoas, livrá-los das mãos, das garras do inimigo. Sim. Então, quando nós falamos do Evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós vemos que o Evangelho, ele transforma. Então não podemos permitir que esta doutrina, que este ensino quadrangular, que é bíblico, que fala, que está embasado inteiramente em Jesus Cristo, é que Jesus que salva, é Jesus e mais ninguém. E esta doutrina, ela não saiu de dentro de uma igreja. Ela saiu do coração de Deus para os nossos corações. Então, como nós vemos já segundo a história da igreja, na eclesiologia, nós estudando, você pode ver que existe uma igreja, não vou falar, uma religião que fala que a Bíblia saiu a partir da nossa igreja. Segundo os líderes, o alto, a cúpula desta religião, ele fala, não, a igreja surgiu e a partir da igreja surgiu a palavra. Não, a igreja, ela surgiu, ela teve ali o seu fundamento na palavra. E da mesma forma que é errôneo se nós falarmos que a doutrina quadrangular, ela vem ter ali a sua origem a partir de uma igreja, a partir de uma denominação ou a partir de um homem. Não, como eu falei, a doutrina quadrangular, ela vem a partir da palavra, do verbo vivo. Ela está fundamentada em Jesus Cristo. A pedra é Jesus. Não, e esta mesma religião que fala que a Bíblia saiu a partir da igreja, ela também fala que ali a pedra fundamental não era Jesus, seria Pedro. Agora vocês conseguem entender que nós podemos ali fazer simulações de qual religião que declara isso. E a palavra diz que não. Jesus, ele é a pedra. Jesus, ele é o fundamento da igreja. Não é um homem, não é uma mulher, não é o pastor, não é o apóstolo. O fundamento da igreja é Jesus. E a partir de Jesus, que é a palavra viva, o verbo vivo, o verbo que se fez carne, aí nós pregamos Jesus como o Salvador. Então, Jesus, ele no seu tempo, há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, ele andou no meio das prostitutas, dos ladrões, de todas as pessoas que estavam no mais profundo do pecado.
e ele tirou os do pecado, ele salvou aquelas vidas que estavam possessas por demônios na prostituição. Então Jesus, ele é o Salvador. Ele salvou para dar um exemplo, para não ficar pregando ali que não faz mal de você viver no bar, viver na boêmia, da mesma forma que era no mundo, da mesma forma que o inimigo estava conduzindo. Não, quando Jesus ele entra na vida da pessoa, algo se transforma. Esta é a nossa doutrina. Jesus, o Salvador, ele salva o pecador para que seja um bom cristão. Glória a Deus. Deus, ele é poderoso para fazer isso. Então, por que eu vou falar? Não. Pode continuar no bar. O pastor, imagine que impressão que me dá chegar ali, eu vejo o pastor pregando ao Senhor, o Senhor que é santo, louvando a Deus, glorificando Deus, falando, testemunhando do Senhor, das maravilhas do Senhor. Depois ele vai lá, fecha a igreja e vai lá no meio do bar, enche a cara e volta a Bíblia para sua casa e transtornado por tudo aquilo, sai na notícia depois, no jornal, o pastor quebra, briga com a mulher, dorme para fora de casa, cai no buraco, vive como vivia no mundo. Não. Quando o Senhor Deus, ele entra, ele muda, ele salva. Amém? Então Deus, ele salva, que ele quer, você que não conhece ainda esse Deus maravilhoso, você que está passando por dificuldades ali para sair daquilo que está te fazendo mal, que é os vícios, que é a bebida, essa doutrina quadrangular, e nós da Quadrangular Família Global estamos pregoando sem cessar que Jesus, ele te salva, Jesus, ele veio para te salvar. Amém? Deus, ele tem poder para te salvar. Você não vai fazer esforço maior do que ir na igreja, escutar a palavra de Deus, orar, receber a oração, receber o direcionamento, receber Jesus como teu Salvador, e desta forma a graça de Deus te envolve e você começa ali uma nova vida. Desce as águas do batismo, aceite Jesus como seu único suficiente Salvador, desce as águas do batismo, você é uma nova criatura. Aquele que bebia não bebe mais, que fumava não fuma mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, é salvo deste mundo. Ora, por que eu iria dizer assim, olha, eu tenho meu Salvador, mas eu pratico as mesmas coisas? Então eu não estou salvo. Então eu não estou salvo de nada das maldades deste mundo, eu estou correndo todos os riscos. Então é necessário a salvação em Jesus Cristo. Então, Jesus, Salvador, diferente do que muitos aí que eram para estar anunciando a verdade, ficam falando besteira. Infelizmente, lideranças, né, que um dia já foram tremendamente usados por Deus, hoje estão debaixo dessa liderança, desses líderes que falam besteira e querem tomar posse da igreja do Senhor. Como falei, a igreja, a doutrina, nasceu do coração de Deus. E aqui eu quero deixar uma frase da nossa amada irmã Aimee Semple McPherson, que em outubro de 1922 recebeu esta visão de Deus. Nós vemos que Deus, ele usou tremendamente esta mulher, dando a visão ali, sendo direcionada pela palavra. Nós temos lá no livro de Ezequiel, capítulo 1,
ela ali já sendo direcionada a esta palavra, no versículo 6, ela começou a ver ali as quatro faces. Ezequiel, há quase 600 anos antes de Cristo, já tinha ali visto ali a visão quadrangular. Jesus, lembra? Jesus, mesmo ontem, antes mesmo dele, ele era o Cordeiro Salvador, antes da consumação dos séculos. Antes mesmo dele vir, já estava sendo anunciado pelos profetas. Em Ezequiel 1, 6, fala dos quatro rostos. Já estava começando ali uma visão ali da doutrina quadrangular. E é a fundadora desta doutrina, na qual me alcançou milhares, milhões de pessoas em todo o mundo, em todo o Brasil. Ela deixou uma frase muito abençoada, muito poderosa, dizendo: estamos todos fazendo uma coroa para Jesus. Glória a Deus. Fora dessas vidas diárias. Olha, fora dessas vidas diárias. Já focando ali para a conversão. Estamos todos fazendo uma coroa para Jesus, fora dessas vidas diárias. Agora ela dá seguimento à frase dizendo: seja uma coroa de amor dourado, divino, cravejado de gemas de sacrifício e adoração, uma coroa espinhosa, preenchido com os bruimentos cruéis de incredulidade ou egoísmo e pecado. Estamos todos fazendo uma coroa para Jesus, fora dessas vidas diárias. Seja uma coroa de amor dourado divino, cravejado de gemas de sacrifício e adoração, ou uma coroa espinhosa, preenchido com os bruimentos cruéis de incredulidade ou egoísmo ou pecado. Esta frase de da irmã Aimee Semple McPherson, fundadora da doutrina quadrangular, recebendo a visão de Deus. E esta doutrina, que não é de homens, que nasceu do coração de Deus, que fala sobre Jesus, ela fala da salvação, que nós devemos ser como coroas fora dessas vidas diárias, já fazer diferença, né? Ser algo uma coroa, algo valioso, seja uma coroa de amor dourado, divino, cravejado, de gemas, de sacrifício e adoração. Ou, agora ele dá condição para quem não quiser o evangelho genuíno de Jesus. Ou preenchido com bruemas cruéis de incredulidade ou egoísmo e pecado. A nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, falando sobre o pecado, né? Inspira mulheres em todo o mundo. Ela foi uma mulher que no seu tempo foi ali estava ali pregando no seu tempo, num tempo onde somente homens poderiam ali estar anunciando a palavra. Ela tomou sobre ali
a sua vida, esta visão que Deus deu, ela ali foi cheia do Espírito Santo e teve essa visão quadrangular, que já havia sido pregada, como falei, pelo Albert Benjamin Simpson, mas também já havia sido pregado por muitos anos antes pelos discípulos, porque a doutrina quadrangular é a doutrina que está ali alicerçada em Cristo Jesus, no Senhor Jesus, é Jesus que salva. Então ela, recebendo a visão em outubro de 1922, então por isso nós estamos completando hoje, no mês de outubro, no ano de 1922, a 100 anos da doutrina quadrangular, a partir de Aimé Semple McPherson. E nós, da Quadrangular Família Global, nós honramos a nossa fundadora. Tanto é que nós não aceitamos esta pregação que foi dada, né, em meio de milhares e milhares de pessoas que eram para zelar por essa doutrina, porque diz assim em 1 Pedro 3,15, 1 Pedro 3,15, diz assim a palavra de Deus. Por isso que estou ensinando e fazendo menção a esta doutrina, e coloquei no título da live, foi colocado no título da live, sola declaração de fé, porque nós devemos saber como responder, como nós cremos, qual é a razão de nossa fé. E assim está escrito em 1 Pedro 3,15. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Qual é a tua razão de fé? Você, da nossa Igreja Quadrangular Família Global, qual é a razão da tua fé hoje? A doutrina que nós apregamos nos nossos púlpitos. Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Esta é a razão da nossa fé. E nós devemos ensinar os nossos membros, devemos ensinar os membros da nossa igreja, para que eles não vejam os nossos pastores, os pastores, né, que é para zelar esta doutrina, escarnecer até mesmo com a fundadora em plena convenção. Isso não estou citando da nossa convenção, e glórias a Deus, nós já estamos na 4ª convenção, tivemos a 3ª convenção, vamos entrar para o 4º ano de nossa Igreja Quadrangular Família Global, e na nossa convenção não teve um vento um vento de apostasia, nenhum vento de doutrina estranha. Não foi falado uma heresia. Não tivemos heresia no púlpito. Cada mensagem de Deus, instruindo os pastores. Eu, como pastor aqui de Pinhais, fui muito alimentado e abençoado e alegre, pois acompanhando desde a fundação da nossa igreja todas as pregações, e ali com a Bíblia aberta nós saímos cheios da palavra de Deus, não palavra de homens querendo escandalizar a fundadora, tirar ali a liderança internacional, né, como já foi falado, querendo trazer ali novos pai apóstolos para a nossa igreja, sendo que nós já temos o fundamento, que é Jesus, nós já temos os fundadores, cofundadores desta doutrina, e nós agora falando a partir da nossa fundadora, Aimé Semple McPherson, e ela mesmo pregando a santidade. Então, ela mesmo pregando a salvação,
que nós devíamos ser diferentes, fora dessas vidas diárias. Olha a frase, vou repetir a frase da irmã Aimee Semple McPherson. Estamos todos fazendo uma coroa para Jesus fora dessas vidas diárias. Seja uma coroa de amor dourado, divino, cravejado, de gemas de sacrifício e adoração. Glória a Deus. Ou, agora condicional, ou uma coroa espinhosa, preenchida com burimentos cruéis de incredulidade, egoísmo e pecado. Aquela história do pastor no bar, de pessoas vivendo um outro evangelho, não existe. O evangelho da doutrina quadrangular, ele salva, ele muda. Assim, a nossa fundadora, que foi ali uma mulher de Deus, deixou essa doutrina, esse legado para nós hoje. Nós honramos, a Quadrangular Família Global honra o legado da irmã Semple McPherson. Então é com alegria que neste ano de 2022 eu tomo a liberdade para ali comemorar esta 100 anos da doutrina quadrangular. Em outubro foi quando ela recebeu a visão. Sabemos que existem comemorações em outra data, mas eu, olhando, estudando, meditando nessa história, eu consigo entender que já há 100 anos ela já estava anunciando, ali recebendo a visão da mensagem quadrangular. E eu quero aqui estar dando uma ênfase nessas 4 mensagens, nesse quadrilátero, nessas base de fé. Que Jesus Cristo, ele é o Salvador. Jesus Cristo, ele é o Salvador. Como já falei. E na palavra de Deus está ali sendo anunciado em Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Porque Jesus, ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Então, no Evangelho de Lucas está ali apresentando Jesus como Salvador. Não vou entrar ali, que é um conteúdo muito intenso. Vou dar uma aula aqui, né, teológica sobre a doutrina quadrangular. Mas eu quero usar esses pontos, que são os pontos cardinais que nós podemos estar ali aprendendo, quem não sabe, e estar ali reforçando para que no nosso coração esta palavra ela venha nos edificar e nos avivar. Então Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então está em Lucas 19, 10. Jesus Cristo batizador com o Espírito Santo está em João 19, João 1, 32 ao 33. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. João, capítulo 1, versículo 32 e 33. E nós temos Jesus como o médico dos médicos. Jesus, ele cura. Que é a nossa doutrina que está em Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio como um médico, como ali alguém que veio para cuidar do enfermo, cuidar daquele que estava ali com o seu corpo físico, com a sua alma, com uma enfermidade.
qualquer enfermidade. Ele é o médico dos médicos. Passamos aí por um tempo de pandemia, muitas pessoas hospitalizadas, vemos os hospitais lotados, vemos muitas doenças nesses dias de hoje ali aparecendo, mas Jesus, ele é o médico. Então, creia que o Senhor Jesus, ele é poderoso para te curar. Jesus é poderoso para te dar ali a vitória sobre esta doença. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os dons não cessaram. Nós cremos na cura divina e não nesta cura que é glória do homem, não. Deus, ele deu ali dons de cura, dons de milagres extraordinários, sim, mas para a glória do nosso Deus, porque aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, ainda maiores farão, assim Jesus falou. Então, nós cremos nesta palavra, mas é em nome de Jesus. Jesus, ele, óleo que é distribuído, aí misticamente muitas vezes, não é ali uma toalhinha, não é o copo d'água. O que nós vemos hoje é ali algo que quer roubar ali a glória de Deus. Aí então as pessoas procuram amuletos, procuram coisas para estar ali se inclinando. E nós estamos falando da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos, é a palavra de Deus. É através da palavra dele. Ele determina a bênção, determina a cura para a tua vida, para a tua alma, para o teu corpo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo é o Rei que voltará. Glória a Deus. Jesus é o Rei que virá. Não é uma psicopatia, como aí nós vemos as pessoas que eram para estar anunciando sem cessar esta doutrina, está ridicularizando em meio a milhares de pessoas que também deveriam estar ali prestando atenção, porque nossa declaração de fé, nós temos uma declaração de fé. Se nós não cremos que Jesus salva alguém de um bar, do caminho errado, se nós não cremos mais que somente Jesus cura, depende de alguém para fazer lá ali uma oração ensaiada ou algum tipo para iludibriar uma pessoa, para levar, querer tirar a glória de Deus, distribuindo óleo, vendendo a bênção. Então nós temos que prestar muito bem atenção, porque é uma doutrina, é um ensino que o nosso Deus deixou e não pode ser mudada. Vemos lá que o apóstolo Paulo, em Gálatas 1:8, falando que não há como trazer o outro evangelho. Se for o outro evangelho, seja anátema. Então, saia dessa maldição do homem e olhe para Jesus Cristo, porque como nós vemos no lema, Jesus, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que diz no versículo 9 de Hebreus 13, versículo 9. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. Glória a Deus. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor nenhum para aqueles que os comem. Olha, a irmã Sempre McPherson, ela recebeu uma visão poderosa e completa de Deus. Porque Deus deu esse Hebreus 13:8 para ali mostrar que o evangelho, que a doutrina quadrangular está baseada em Jesus Cristo e não em homens. Já seguindo a visão de Paulo. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e serás mesmo eternamente. Então toda a glória ao Senhor Jesus. E aqui daí neste lema, que é
Hebreus 13:8, fala no versículo 9, não se deixem levar pelos diversos ensinamentos estranhos. Independente se a pessoa dizer, olha, esta doutrina ela é quadrangular. Todo o Brasil nós temos, porque, glórias a Deus, nosso líder, presidente Rinaldo Gílio, no qual tenho a honra de estar debaixo da sua liderança, ele honrou a mulher quadrangular, a Aimee Sempre Macpherson, na cidade de São Paulo, trazendo o Dia da Mulher Quadrangular. Esse mês nós comemoramos também uma lei ali que ele levou para a glória de nosso Deus, para que a mulher quadrangular seja valorizada, assim como a nossa fundadora desta doutrina deveria e deve ser ali honrada pela sua história. Deixou um legado, deixou ali esta visão para nós, e para ser honrado, não para ser do céu com poder e grande glória. Aleluia! Eu creio na iminente volta do Senhor Jesus, e todo quadrangular deve crer e não aceitar esta mensagem de psicopatia. E não devemos ali relativizar a vinda de Jesus. Será um grande evento esperado pela igreja. A igreja primitiva esperava a volta de Jesus. Aí vem umas pessoas que querem minimizar, falando. Eu não tenho mais nem o que falar sobre reproduzir algo desse tipo, seria já é um erro meu falar. Eu não quero. Nós cremos no poder do Espírito Santo, do Consolador, aquele que nos ensina sobre o pecado, a justiça e o juízo. Então, estou aqui comemorando com você, tendo a oportunidade, tendo a alegria de estar aqui nesta noite, nesta live, com um quadro de fé, que é uma obra do Espírito Santo, de todas as terças-feiras, trazer uma mensagem. Trazer a mensagem esta noite sobre a mensagem quadrangular, a doutrina quadrangular. Você que não assistiu desde o começo, você vai ter a oportunidade, vai ficar ali no YouTube este vídeo. Curta, comente embaixo, compartilhe, deixa ali uma contribuição para este assunto. Tenho certeza que Deus está falando contigo, te ensinando mais. Muitas pessoas vão chegar assim e dizer assim, quadrangular, família global. Por que quadrangular, família global? Porque primeiro nós honramos a doutrina quadrangular. Eu comemoro e passo esta alegria de comemorar para vocês esta doutrina de 100 anos, de honrar quem deve ser ali, quem tem honra, porque é a palavra de Deus que diz, dai honra a quem tem honra. E eu quero levar aqui, eu sei que assim como a Aimee Sempre Macpherson foi ali a fundadora da nossa doutrina, e ela deixou um legado, ela partiu para a glória com o Senhor. Também temos outro que eu tenho muito apreço, tenho muita alegria de ter escutado a pregação, de ter ali visto o amor deste homem. É o cofundador da doutrina quadrangular no Brasil, o fundador da igreja da doutrina quadrangular no Brasil, vindo para cá, o Harold Williams, missionário, grande homem de Deus, que veio, trouxe, como alguns quiseram até tomar ali a honra, ali
o fruto do trabalho dele ali, tirar dele ali o seu valor. Ele foi o primeiro a trazer guitarras para o Brasil, para a igreja evangélica no Brasil. Ele trouxe um outro missionário, que agora não falha o nome, é que me falha a memória, não lembro o nome, mas ele tocava guitarras e trouxe ali um avivamento, que era algo diferente, um louvor com guitarras. Então, até muitos se escandalizaram e começaram a inventar mentiras até que ele voltasse para os Estados Unidos, triste porque ele veio para trazer o melhor para o Senhor. E ali, no meio político, alguém, eu sei o nome das pessoas, assim, eu não vou estar citando porque não sai fora do foco. Mas dentro desse contexto, Harold Williams foi muito importante, foi o fundador, assim como Jesus Hermínio Vasquez trouxe ali a mensagem quadrangular. E a mais recente, o cofundador Jaime Palharim, que também já está na glória com o Senhor. E eu lembro pela briga dele em 2012, uma das propostas era trazer a doutrina a doutrina quadrangular de volta ali, a ênfase. E já era Deus trabalhando para que não houvesse nada que desviasse, como aconteceu nesses tempos para cá. E ele fez uma proposta: zelaremos pela doutrina quadrangular, que é 100% bíblica, com estudos específicos, convenções e eventos e fortalecimento dos departamentos de educação com unidade no ensino da doutrina quadrangular. Essa era uma proposta, já era de Deus, trazendo um sinal que existia. Deus estava trazendo ali o cofundador para tornar ali o povo para a doutrina, sã doutrina do Evangelho, da doutrina quadrangular. E ele ali para departamentos, para a educação, para a unidade de ensino, para as convenções, para não ter o que tivemos nas convenções de 2018. E assim vai, 19, 20, 21, o anjo Gabriel, que Jesus virou o anjo Gabriel, então não temos mais trindade, né? Nós cremos na declaração de fé. Então, por isso, declaração de fé deve ser ali, você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem a base bíblica, a doutrina deve ser bíblica, toda a doutrina ela deve ser embasada na Bíblia. Que doutrina significa ensino. O ensino deve ser bíblico, como falei aqui de Gálatas 1:8. Se um anjo, qualquer um outro, se até eu mesmo, assim disse, está escrito o apóstolo Paulo falando à igreja de Gálatas, falando aos Gálatas, falando para nós hoje, nos dias de hoje, que seja maldito, seja anátema. Não existe a possibilidade de alguém liderar a igreja de Jesus com um falso ensino, com falsa doutrina. Por isso que nós ensinamos a doutrina de Cristo, a doutrina do Senhor Jesus. A quadrangular família global ensina que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus breve voltará e não pode ser mudada. E nós pregamos para família, para nossas famílias, pregamos para as famílias dos irmãos da igreja que esta doutrina. Deus ele quer abençoar as famílias, o pai de família,
salvar o homem, pai de família, curar as famílias. E a preocupação é com o mundo inteiro, com o globo, quadrangular, família global. Uma igreja 100% família, de volta às origens. Glórias a Deus. Então, eu lembro aqui nessa comemoração de 100 anos da doutrina quadrangular, desse saudoso Jaime Palharim, que na época, 2012, concorrendo ali, não sei nem como que deixaram, né? Ele entrar até para concorrer, porque não se deixa mais. Ficou ali quase que uma cadeira papal. Então, vitalício, né? Então já havia ali a direção do Espírito Santo para que não houvesse heresias em convenções, para que não houvesse ali outro ensinamento. Essa aqui foi o brinde da nossa convenção. Ó, a garrafinha na água não é milagrosa, não. Aqui é a garrafinha que glorifica Jesus. A água é uma bênção dos céus. A água é uma bênção de Deus. E até está chovendo. Continua chovendo aqui em Piraquara. Continua chovendo em Pinhais e em Curitiba. Glória a Deus. Chuva de bênção. Se está te edificando, te abençoando esta live, aperte para curtir, compartilha, se inscreve no nosso canal. Amém? Sempre vai ter lives diferentes. Quadro de fé é para que o Senhor Deus venha te fortalecer, te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Então, saudoso Jaime Palharim, que está na glória, ele já tinha uma proposta da sã doutrina, sobre ali, querendo ensinar 100% bíblica, com estudos específicos. Olha, essa deveria ser uma proposta para, em massa, milhares de pastores ter aderido e ter pensado em uma mudança, porque é para trazer o avivamento, trazer ali aos nossos corações e ensinar ali o povo, ali a razão de nossa fé, né? Deixar de acreditar em fábulas, em histórias e acreditar e crer na verdadeira e na sã doutrina quadrangular. Zelaremos pela doutrina quadrangular, que é 100% bíblica, com estudos específicos nas convenções e eventos, fortalecendo-nos os departamentos de educação com unidade no ensino da doutrina quadrangular. Eu lembro que e eu até fiz marcações a alguns centros de educação que era responsável para zelar para o ensino, onde eu estudei também, na minha antiga denominação. Ali estudei no ITQ, Instituto Teológico Quadrangular. Tinha lá, no primeiro ano, tinha ali a doutrina, né? O Evangelho Quadrangular. Eu aprendi todo isso, todo esses ensinamentos lá já no ITQ. E eu esperava que no ITQ, a partir do ITQ, já viesse ali cartas ali corrigindo, né, as condutas erradas, os ensinamentos errados de algumas certas convenções que estava no meio deles. Então, não teve nada desse tipo. Então, hoje eu creio que esta mensagem que o nosso saudoso Jaime Palharim deixou é um alerta. Que já era Deus querendo ali salvar ali muitos de falsos ensinos que viriam. Então, nós vemos um movimento contrário depois disso. Foi um movimento para
ali firmar a mentira, deixar ali os membros das igrejas sem a resposta correta, sem ali a doutrina sendo direcionada corretamente. Aí ficou tudo debaixo dos tapetes. E hoje eu estou ensinando aqui, dando aqui uma revisada nessa doutrina quadrangular, que é o que nós estamos celebrando 100 anos da doutrina quadrangular. Não posso entrar em muitos detalhes, porque muitos símbolos, muitas coisas, por exemplo, as cores, que é bíblica também, nós vemos na Bíblia as cores, aqui embaixo, aqui, cada uma tem o seu significado, e a partir da Bíblia, eu poderia estar ensinando aqui também a partir das cores, que é bíblica. Tem os símbolos que nós vemos aqui em Ezequiel 1, a partir do versículo 6, fala sobre os 4 rostos, mas se eu fizer isso, né, vai sair mais dinheiro das contribuições dos amados irmãos para pagar advogados para querer processar mais os nossos pastores, irmãos, amigos que creem na verdade, na mensagem do Evangelho. Vai sair mais dinheiro, vai aumentar mais taxas, mais convenções